Muito bem, nesse ponto da nossa formação a gente vai agora aprender como realizar uma análise de esquema elétrico de um veículo muito específico. Então, como é que funciona a partida do veículo Volkswagen T-Cross 2019? E ele vai servir como exemplo para outras interpretações de diagramas. Lembrando que a nossa formação ela é uma sequência de aulas, cada aula é um degrau. Para você ir para o próximo, você precisa ter passado pelo anterior. E o diagrama ele tem duas grandes funções na prática, se bem utilizado. A primeira função do diagrama é a gente entender como aquele carro funciona. Muitas vezes a gente estuda o carro pelo diagrama. Se chegou um veículo na sua oficina que você não sabe como funciona e você quer saber como funciona um determinado circuito, é pelo esquema elétrico que você entende o funcionamento dele. Como que é o trabalho, como que é a harmonização dos componentes. Essa é a primeira função, entender como funciona. E a segunda função, que é derivada da primeira, é a seguinte. A partir do momento que você sabe como funciona, o esquema elétrico serve como um mapa para que você crie um gabarito, para que você consiga prever o que vai acontecer em cada região do circuito elétrico, em cada região que você for medir. E quando chega o carro na oficina, ele vai chegar com um problema. Vamos dizer que ele não está dando partida. E você mediu ali, está faltando a linha 50. E você quer descobrir por que está faltando a linha 50, em que região está a falha. Nessa situação, nesse contexto, você vai analisar o esquema elétrico, vai entender como ele funciona e vai desenvolver, você vai prever em cada região do circuito qual é a polaridade que tem que estar presente num circuito perfeito. Baseando no conhecimento que você vai desenvolver de como funciona o circuito perfeito, ou seja, em bom estado, você vai realizar as medidas na prática e comparar com esse seu gabarito perfeito. É assim que tem que ser. Vamos medir na prática agora. Tá igual? Tá, então essa região tá boa. Tá de acordo com o gabarito que o próprio eletricista cria. Inclusive quem desenvolve o diagrama já considera que você seja um profissional. Pô, legal, então para mim tem que dar 12. Pela interpretação minha profissional tem que dar 12. Eu vim aqui naquele ponto e deu 12 volts. Comparando com o negativo, por exemplo. Então, essa região está em bom estado. Agora, nessa outra região tem que dar negativo. Vou lá, meço. Deu negativo. Ó, então, essa região também tá ok. Então, agora eu vou para esse terceiro ponto, percebe? Então, você cria um gabarito baseado na interpretação do diagrama e depois mede na prática. Então, a função do esquema elétrico são essas duas funções principais de dia a dia. Tem várias outras, mas as principais são essas. Estudar o carro, entender como é que o carro funciona pelo diagrama e, além disso, quando chega um carro com uma falha naquela região do circuito, você olhar, interpretar o diagrama elétrico, criar um gabarito na sua cabeça e comparar o seu gabarito com o que está acontecendo na prática. A região em que o seu gabarito for diferente da prática é a região onde está com falha. Então vamos lá, vamos para essas duas funções nessa nossa aula, que é justamente a primeira entender como funciona e depois prever o que tem que acontecer em cada região do esquema elétrico. Ressalto que esse diagrama é um diagrama adaptado, que traz todas as informações referentes a essa região da partida, mas que ele é adaptado do diagrama original. Tá? Nesse ponto da nossa formação, a gente ainda vai trabalhar com os esquemas adaptados, depois a gente vai conseguir trazer do original para adaptação. Nós vamos aprender a adaptar também. Tá? Então, vamos lá. Beleza. Então, como é que é o trabalho perfeito? Como é que funciona? Como é que o positivo da bateria chega até o conector do motor de partida? Como é que ele chega até lá durante a partida? Vamos lá. Vou separar o diagrama aqui em regiões, tá? Primeiro aqui está o módulo de injeção. O módulo de injeção, ele é o responsável por comandar o circuito e permitir o funcionamento. Quando é que o módulo de injeção vai comandar essa partida e que ele vai liberar o funcionamento do motor de partida? Quando ele receber os sinais respectivos para isso. Quando o veículo tem partida por botão, que é o nosso caso, ele vai receber o sinal de pedal de freio, tem que estar com o pedal de freio acionado, alavanca no P e que o motorista apertou o botão. Se essas três condições estiverem presentes ao mesmo tempo, é a hora que a injeção vai liberar a partida.
E o módulo de injeção, ele nunca vai comandar, raras exceções, ele nunca vai comandar, principalmente o motor de partida, que é um consumidor relativamente alto, direto. Ele vai enviar um sinal de baixa corrente para um circuito que consegue alimentar o motor de partida sem forçar o módulo. Como é que vai funcionar essa região do diagrama? Assim, ó. Tá aqui o módulo de injeção. O módulo de injeção ele vai comandar o relé 1 e o relé 2 com 2 pulsos negativos. Porque lembra, o relé ele já está lá com SC42, é um fusível posição 42 da caixa C. Esse fusível é uma linha 15. Toda linha 15 é positiva. Então, o positivo que vem do SC42, assim que você liga a ignição, que o painel está ligado, já tem 2 positivos nessa região do circuito. Já tem 2 positivos direto. Para que o módulo consiga comandar essa bobina, o módulo vai precisar enviar um sinal negativo de baixa corrente, somente para criar o campo magnético da bobina. Se a gente for trazer o esquema elétrico funcionando, ficaria da seguinte forma. Assim que o módulo de injeção comanda com negativo, assim que o módulo de injeção envia esses 2 negativos para as bobinas que já têm um positivo do fusível 42 vão criar um campo magnético. Esse campo magnético vai atrair as 2 chapas dos 2 relés. São 2 relés e um alimenta o outro da forma que está representado. Assim que as 2 chapas descerem, o fusível SA3, que é um fusível linha 30, direto da bateria, alimenta o primeiro relé. Quando a chapa do primeiro relé fecha, ele alimenta o segundo relé, a chapa do segundo relé. A chapa do segundo relé vai fechar novamente e esse positivo vai lá para o fusível de 30 A, que já faz parte da linha 50. Esse fusível de 30 A que está nessa região aqui, ó, nessa região aqui, quando ele receber o positivo, ele vai fazer parte do caminho onde o positivo passa e chega até o motor de partida. Então, em linhas gerais, é assim que funciona o sistema de partida do Volkswagen T-Cross. O módulo de injeção em repouso não comanda nada para o sistema de partida. Quando ele recebe os sinais respectivos ali para que correspondem à partida, esses sinais vão chegar até o módulo de injeção. O módulo de injeção vai comandar somente as bobinas que têm um consumo baixíssimo de mA. Apesar de ser baixo, é suficiente para a bobina, que é esse fio enrolado dentro dos relés, criar um campo magnético. Nós vamos ter a aula de relés específico. Já estou introduzindo aqui como é que funciona ele. Então ele vai criar um campo magnético. Esse campo magnético é suficiente para abaixar as chapas. Assim que as chapas baixam, por atração do campo, o positivo lá do fusível SA3, que é um fusível de linha 30, vai passar pelas 2 chapas, vai passar pelo fusível de 30 A e vai chegar até o motor de partida. Então esse é o funcionamento do circuito perfeito. Lembra que o diagrama tem 2 funções. A primeira função a gente já cumpriu, que é entender como funciona aquele carro. Todos os carros vão ser iguais? Se você já é da área, você sabe que é óbvio que não. Só que todos os esquemas vão obedecer às grandezas elétricas, vão obedecer aos princípios, aos fundamentos de eletricidade, que aqui na formação você tem a oportunidade de aprender e desenvolver os fundamentos da elétrica. Todo esquema elétrico ele é subordinado a esses princípios de funcionamento. A partir do momento que você domina os princípios, você consegue entender carros que você nunca viu. Se esse aqui foi o caso, que é uma interpretação de diagrama no nível que você precisa ter para trabalhar na oficina e para entender como é que funciona um determinado carro. Bom, essa é a primeira parte. E a primeira parte, eu estimo dizer que uma boa quantidade de profissionais consegue interpretar como funciona um diagrama elétrico. Agora vem a segunda parte. Essa parte é um pouco mais rara. Falo isso porque
eu tenho experiência ministrando aula dentro de usinas. Eu vou lá na equipe de funcionários de uma usina, de eletricistas de uma usina, e treino os caras, os profissionais, que tem homens e mulheres. E essa segunda parte, usinas, prefeituras, comunidades, donos de oficina, mecânicos, presencialmente, eu tenho essa experiência. Essa segunda parte, ela é menos, que eu vou passar agora, ela é mais rara de acontecer. O profissional no dia a dia conseguir interpretar como funciona, beleza. Mas e prever o que tem que acontecer em cada região? Aí é um pouco mais raro. Então vamos lá. Tudo isso nós estamos vendo primeiro só analisando o esquema elétrico. Essa análise que eu estou fazendo com você na oficina tem que durar segundos. Rapidamente você precisa entender como é que funciona e prever os valores. Aqui eu estou detalhando, óbvio, para te ensinar. Tá? Então vamos lá. O primeiro detalhe importante é que aquela segunda parte do diagrama funcionando, nenhum diagrama vai mostrar. Todo diagrama profissional, ele vai sempre representar o circuito em repouso, ou seja, antes do acionamento. Então, é assim que um diagrama elétrico profissional vai te mostrar um determinado circuito. E você tem que imaginar tudo aquilo, imaginar funcionando. Tá? Então, por norma, todo diagrama ele trabalha sempre com esse sistema em repouso. Perfeito. E aí é o seguinte, ó. Vamos entender agora em cada região do carro, em cada região pelo menos dessa parte específica, quais são as polaridades que tem que se apresentar em cada região e os motivos dela. Primeiro em repouso, depois durante o funcionamento. Tá? Vamos lá. Em repouso, o que a gente observa em cada região? Eu até representei aqui previamente na montagem dessa aula esse trabalho com as cores. Então vamos começar lá do motor de partida. O motor de partida, ele antes de funcionar, ele só recebe uma polaridade, que é a polaridade negativa. A positiva, eu falo na linha 50, tá? A positiva da linha 50 ainda não chegou, está esperando chegar. Todo componente, nós vamos aprender isso durante a nossa formação, vamos ter uma aula específica sobre retorno de tensão. Todo componente que recebe uma alimentação de um lado e não recebe a outra polaridade do outro lado, como assim? Se chega só positivo e do outro lado ainda não chegou o negativo e vice-versa, o que acontece? Aquela polaridade negativa, por exemplo, que chegou no motor de partida, ela invade o motor de partida, pelo menos aquele componente, e além de invadir a peça, preencher toda a peça, esse negativo ele vai caminhar ao longo do circuito até ele encontrar um rompimento. Dali para frente ele não consegue mais caminhar, porque o circuito está aberto. Então aqui é prever valores. Então aqui, por exemplo, o motor de partida está negativado na carcaça dele. Como o meu automático ainda não recebeu o positivo de partida, esse negativo ele vai invadir o motor de partida. Ele vai preencher o motor de partida. Esse preenchimento do circuito interno vai sair no pino 50 e vai até o fusível de 30 A, que é esse fusível que está representado nessa região aqui, ó. Esse fusível aqui, ó. Então toda essa região que está o esquema elétrico em verde, ela vai ficar negativada antes da partida, só com o contato ligado, sem da partida, é assim que fica essa região. Legal. Como um relé aciona o outro, aquela região de chapa é uma região inativa, é uma região sem polaridade, porque ela não tem contato nem com positivo puro, nem com positivo de retorno, nem com negativo puro e nem com negativo de retorno. Então ela fica uma região sem polaridade. É esse pendrive aqui, ó. É algo solto, não tem nada alimentando ele. Medir uma carcaça, você medir um fio solto, que não está conectado ao circuito elétrico em nenhum dos dois lados, ele não tem polaridade, nem positiva e nem negativa. É sem polaridade. Olha como é que é prever valores. Então, por exemplo, antes de dar a partida, se eu medir nessa região do meio, essa região das chapas, não pode dar nem polaridade positiva nem negativa.
Se eu medir no fusível, esse fusível aqui, ó, esse fusível aqui, tem que ter negativo dos dois lados. Se eu medir aqui, ó, no motor de partida, no pino 50 do motor de partida, tem que ter um negativo. Se não tiver, a gente vai entender depois qual é o problema. Então percebe como é que é uma análise mais detalhada, mais aprofundada de um esquema elétrico? Continuando. Aquela região lá do relé superior esquerdo. Relé 1. A alimentação de chapa dele é linha 30. Então tem a bateria, tem um maxi fusível na posição 3. E esse maxi fusível é linha 30. Ele vai alimentar direto a entrada da chapa. E essa região até a pontinha da chapa fica positiva. A gente não mede por dentro, mas se abrir o relé e medir, vai ter um positivo até a ponta da chapa. Positivo puro nesse caso, porque não retorna de componente nenhum. Então percebe, toda essa região com a bitola maior, a gente observou que tem 3 níveis diferentes. Você tem um negativo retornando aqui do motor de partida. Você tem a região central, aquela região azul das chapas, que não tem polaridade nenhuma. E você tem a região vermelha, que é um positivo linha 30. Quando você medir cada uma dessas regiões antes de funcionar, é assim que tem que estar disposto as polaridades nesse circuito. Beleza. Vamos agora para a parte de comando dos relés, que é onde estão posicionadas as bobinas. Lembrando que esse diagrama está representando somente o contato. Assim que teve o contato, ou seja, a linha 15 entrou em funcionamento, o fusível SC42 recebe o positivo de um lado, libera o positivo do outro, e esse positivo chega até as bobinas. O positivo chega até as bobinas. Como as bobinas estão conectadas, e do outro lado o módulo de injeção não comandou nada, o positivo vai invadir as bobinas, ele vai preencher o circuito das bobinas e esse preenchimento vai até o módulo. Só que essa região positiva nessa ligação lateral é um positivo de retorno. Assim que o negativo apareceu, o positivo de retorno some dali. Então, se eu for considerar só essa região do diagrama, só essa região do circuito, a gente entende o que é que eu tenho que medir antes do circuito entrar em partida realmente, antes dele entrar em funcionamento. A gente acabou de entender como cada região tem que se comportar antes de funcionar, se eu quiser medir antes de funcionar. Mas normalmente a nossa medida é feita durante o funcionamento. Então vamos analisar como tem que se comportar durante o funcionamento. Aqui mais vou fazer uma ressalva mais uma vez. Nenhum diagrama vai se mostrar desse jeito para você. Nenhum diagrama, a não ser um diagrama adaptado, como é esse caso aqui. Todo diagrama ele vai ser representado desta maneira. E você precisa entender o que acontece, como ele funciona, como as polaridades se distribuem ao longo do circuito antes de funcionar e como elas se comportam funcionando, representando desse jeito. Você já tem que imaginar a chapa fechando, como é que vai acontecer a distribuição das polaridades. Aqui eu vou trazer esse circuito acionado, porque no ponto que a gente está da nossa formação ainda não é o momento de a gente chegar nesse ponto de imaginar o funcionamento. Mas vai chegar um momento que você vai precisar imaginar como funciona só de ver um circuito em repouso. Vamos lá. Acionando. Como é que as polaridades elas vão se distribuir? Então chegou lá os sinais para o módulo de injeção, sinal de posição de pedal, chegou o sinal de botão, chegou o sinal que a alavanca está no P, e o módulo de injeção vai entender esses sinais e vai comandar os sinais para os dois relés em negativo. Aqui uma dúvida que alguns iniciantes têm. Professor, antes não era positiva essa região? Era. E agora o módulo não colocou negativo? Colocou. Por que não dá curto? Porque é o seguinte, aquele positivo que estava presente nessa região lateral era um positivo de retorno, um positivo pós-bobina. Quando uma polaridade de retorno compete, entre aspas, com uma polaridade pura, a pura sempre vai vencer essa competição. Então tinha antes um positivo de retorno. Só que agora o módulo colocou um negativo puro.
o negativo preenche o circuito, ele ganha, entre aspas, ele ganha essa região do circuito elétrico. E todos esses conceitos vão ser detalhados mais para frente da nossa formação, mas aqui já estou passando a introdução para você se acostumar com esse tipo de trabalho. Aqui já é uma análise profissional, tá? Nós estamos já no nível profissional de análise. Legal, aí o meu módulo de injeção vai comandar esse negativo puro, as bobinas vão criar campos magnéticos, as duas bobinas vão criar campos magnéticos, e o consumo da bobina em corrente elétrica é baixo, porque é o módulo que comanda. Só que, quando as bobinas atraem as chapas, elas, apesar de não ter contato elétrico, a chapa quando desce, ela comanda uma alta corrente. Porque essa região de trabalho, inclusive a bitola é maior. Então o que vai acontecer? Quando as bobinas criarem um campo magnético, essas chapas vão descer. Positivo do SA3 vai passar pelo relé 1. Do relé 1 ele vai passar para o relé 2, pela chapa, e do relé 2 para o fusível de 30 A e depois para a linha 50. Então é assim que funciona esse carro específico que nós estamos trabalhando. Cada carro você vai precisar analisar o esquema elétrico e deduzir como funciona antes e durante o funcionamento, além de entender o funcionamento do carro. Lembra das duas funções. Esquema elétrico é para você estudar o carro e para prever valores, funcionando e antes de funcionar. Para que serve eu prever valores? Porque quando eu sei o que tem que acontecer, na hora que eu meço na prática, eu sei se está perfeito ou não, eu sei se tem algum problema ou não. Perfeito? Combinado? Então, aqui a gente passou pela nossa aula de análise de esquemas elétricos e agora a gente vai para a prática para pegar esse esquema elétrico analisado e medir esses pontos do circuito durante o funcionamento e durante falhas, para a gente entender essa dinâmica que eu acabei de passar aqui para você. Então, bora lá para a nossa próxima aula.